Boa tarde, paz do Senhor a todos que me ouvem e me veem neste momento. Que esse vídeo possa servir de bênção para a sua vida. Hoje nós vamos fazer uma reflexão que se encontra em Coríntios, no capítulo 13, que diz, 1 Coríntios capítulo 13, e a partir do versículo 1 que nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Glória a Deus. Esse aqui é um livro do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Coríntios e falava sobre o amor, porque o amor ainda é a maior e melhor mensagem que existe ainda neste mundo. Mesmo este mundo estando assim, tão turbado, tão sem amor, tão sem vida, tão sem caridade, mesmo assim, quando se fala do amor, alguns corações ainda se movem, ainda se enche, se transborda, porque é uma palavra tão bonita, uma palavra tão pequena, mas tem em seu significado uma coisa tão grande, o amor. A Bíblia diz que tem um versículo lá na Bíblia que diz assim: o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é tudo nas nossas vidas. Eu creio que foi o apóstolo Paulo também, eu não lembro bem, que escreveu também sobre isso, né? Que o amor ele faz nós superarmos além daquilo que a gente pensa ou almeja. Quando há amor no coração, as coisas fluem, os dias são mais leves, a vida fica mais bonita, porque o amor ele transforma, ele muda a pessoa, ele faz com que aquela pessoa sinta algo se mover dentro de si. E como é que nós não poderíamos deixar de falar do maior amor que teve neste mundo? Quando lá em João diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira. Ninguém sabe, é uma maneira tão, é uma coisa tão gloriosa, é um amor tão, sabe, assim, tão entrega total. Você se entrega total. Foi esse amor de Deus, que Ele se entregou por nós, por cada um de nós, por mim, por você, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda não tínhamos nada,
Nós não tínhamos nada. Nós estávamos, a Bíblia diz que o homem estava afastado de Deus, e para que naquele tempo se matava animais para que o pecado fosse perdoado, a pessoa levava o animal e o sacerdote ia lá, e se por acaso ele amarrava uma corda, porque se ele morresse lá dentro, se Deus não recebesse aquele sacrifício, ele morresse lá dentro, as pessoas pudessem puxá-lo para que ele não ficasse ali dentro. E Deus, ele já estava cansado disso. Já não tinha mais aquela coisa. Já não tinha mais aquela expectativa. Já não era mais aquilo que Deus queria. Ele queria que impôsse um limite para cada um de nós. Ele não queria mais, não era mais agradável para ele o sangue de animais. Então ele fez o quê? Ele disse: eu vou entregar o meu próprio filho. Eu vou entregar o meu próprio filho. Ali no monte, quando Abraão foi entregar o seu filho, que Deus pediu, o seu Isaac, seu único filho. E quando ele colocou ali, né, Isaac para morrer, que ia matar o filho, mas ele sabia também que Isaac era filho da promessa. E Deus não era o homem, e Deus, mesmo se ele chegasse a morrer, Deus poderia ressuscitá-lo. Deus poderia fazer algo. Não sabe o quê, mas Deus poderia fazer algo naquele momento. Então, quando ele foi, que o anjo falou para ele: Abraão, não faça tal. Agora sei que você teme ao Senhor. E ali, quando ele viu aquele cordeiro ali naquela moita, que estava preso ali naquela moita, e ele foi e ofereceu aquele cordeiro no lugar de seu Isaac. E foi assim que Deus fez conosco. Deus ofereceu o seu filho no meu lugar, no seu lugar. Assim como aquele cordeiro foi oferecido no lugar de Isaac, ali no Monte Moriá, assim Jesus Cristo, ele foi oferecido a Deus no meu lugar, no seu lugar. É um amor incomparável, que não tem comparação. Não há comparação, o amor de Deus é um amor tão grande. Por isso o apóstolo Paulo, ele falou: ainda se eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, não seria nada. Eu não seria nada. Seria só um metal que retine, um sino que tine, só isso. Se não fosse o amor de Deus para conosco, a nos enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a certeza que um dia, nós iríamos ver a Deus e ver o nosso Salvador como Ele é. Se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, você não teria esta oportunidade de vê-lo. Se você, por acaso, quiser servir
e seguir a Deus na obediência, sabendo que Ele é Deus, sabendo que foi Ele que enviou o seu único e verdadeiro Filho, para que Ele pudesse morrer, dar a sua vida por mim e por você. Ele fez isso, e é um amor. Ele amou, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele não sabe explicar, né? O apóstolo João, ele não soube explicar a maneira com que Deus, ele se entregou, ele entregou o Filho dele, para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida com abundância. Que nós possamos ter este amor de Cristo, porque é um dos primeiros mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Não coloca o teu próximo antes de você. Porque para você amar alguém, você precisa se amar. Então é você ama a Deus, você se ama, depois você ama o seu próximo. Porque você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. E se você não se amar, como é que você vai amar o seu próximo? Se você não se ama. Então, que fique com essa pequena reflexão hoje sobre o amor. O amor é uma coisa tão... que tem muita coisa para se falar sobre o amor. É um assunto que se estende, se você começa a falar, Deus vai te dando estratégia, Deus vai te falando, Deus vai dizendo a você, você vai lembrando de versículos, você vai lembrando da sua vida, do que você passou. E se não fosse o amor de Deus na sua vida, onde você estaria hoje? Como seria a sua vida hoje, se não fosse o amor de Deus? Né? Então, que fiquemos com essa pequena reflexão. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que dê-nos uma madrugada abençoada. Que amanhã já é a terça-feira. Que nossa quarta-feira seja mais abençoada do que a nossa terça-feira. Que Deus abençoe cada um de nós.